Olá, Pai do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical. Estamos aí em mais um trimestre, iniciando mais um trimestre da classe de jovens. Nós já finalizamos, né, semana passada, o segundo trimestre, onde nós tivemos bastante temas importantes, bastante temas edificantes. Estamos agora no próximo trimestre, agora no terceiro trimestre de 2024, já estamos na metade do ano. É muito rápido passou esse ano está passando muito rápido. Estamos já no terceiro trimestre. Esse trimestre vai ser muito especial para mim, né? Já quero me abrir aqui porque finalizando esse trimestre vai vir aí o meu menininho vai nascer aí no final dessa revista, exatamente no final dessa revista, né? Tá programado para setembro. Então, nas últimas revistas aí, nas últimas lições, vai estar nascendo aí o Azaf, né? Já estamos aí, já vamos para não perder tempo, já quero que você, né, já quero não, né? Já quero pedir para você que se inscreva no nosso canal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar lá o seu curtir, seu joinha, comente nos nossos vídeos, é muito importante o seu comentário. Se está gostando, se precisa de alguma coisa para melhorar, fique à vontade para comentar, dê sua opinião também sobre a lição que nós iremos abordar hoje. Os comentários eles são bons para trazer engajamento. Não esqueça de compartilhar também o nosso vídeo para mais pessoas, não somente a pré-aula, mas também os outros vídeos. Essa quarta-feira nós não tivemos a pregação devido a alguns problemas de agenda, mas na próxima quarta-feira já iremos voltar normalmente com as pregações no canal, tá? Todo domingo temos as pregações, todo domingo nós temos as pré-aulas e todas as quarta-feiras nós temos as pregações das nossas igrejas e alguns vídeos de sexta-feiras aí, Soprocast, Sem Pauta, Palavra Pastoral, tá tudo lá no canal. Temos playlist para te ajudar a encontrar o vídeo que você deseja, tá? Não esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais. Temos nosso Instagram, que ele está vindo aí forte, com bastante caixa de perguntas para poder trazer um engajamento. Então, compartilhe com mais pessoas também. Veja nossas publicações lá no Instagram. Tudo isso para o reino de Deus, para o evangelismo. Esse é o nosso principal objetivo, tá? Já indo para a nossa lição aqui, a lição 1, que tem como tema Daniel, uma inspiradora jornada de fidelidade. Nós iremos falar esse trimestre sobre Daniel. Daniel, aí o tema, né? Daniel na Cova dos Leões, um exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. É, Daniel, ele é muito usado para poder trazer um exemplo para os jovens, né? Nós geralmente trazemos esse exemplo de Daniel para a classe, para o grupo de jovens, pregações em cultos de jovens, em congresso, sempre usam Daniel, né? Sempre dão uma ideia de Daniel, porque foi um jovem que estava numa posição elevada, um jovem que tinha tudo, e aí do nada ele perde tudo. Porque Daniel, ele era um nobre de Israel, Israel é sitiada, ele é levado cativo para a Babilônia, lá em uma terra distante, ele é levado para um local onde ele vai ter ali pessoas que longe da sua família, longe das suas culturas, e mesmo assim ele segue e mantém a fé. Vamos aí já para o texto áureo, que diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, que é Daniel capítulo 1, versículo 3. Lembrando que Daniel ele é levado na primeira leva, né, do que o Nabucodonosor, quando ele domina Judá, ele leva a primeira leva que ele traz para a Babilônia, que ele leva para a Babilônia são os nobres. Então, aqui você vê que Daniel, ele era um nobre, ele era filho de um nobre, ele tinha ali, ele fazia parte da aristocracia judaica, né? Ele era um nobre e então ele é levado cativo, já é um primeiro exemplo aí, né? Um jovem que é levado cativo, um rico, né? Alguém ali de uma grande classe elevada, do nada ele vê a sua vida virando do avesso. Nós às vezes tentamos romantizar algumas coisas,
mas nunca é legal ser levado cativo. Você tem aí a incerteza, você tem a falta de perspectiva, você não sabe o que vai acontecer quando você for para essa terra distante. Lembrando que era uma distância de mais ou menos ali uns 1.000 quilômetros. É como se eu saísse de São Paulo e fosse levado cativo lá para o Nordeste brasileiro. É uma distância muito grande, longe da minha família, longe dos meus pais, sem WhatsApp, sem celular, não tinha nada disso. Então, assim, não era uma situação romantizada, não era uma história bonita de se falar, né? Não era. Daniel sofreu e mesmo assim ele não abre mão da sua fé. O resumo da lição diz: Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. A leitura bíblica em classe está em Daniel, capítulo 1, dos versos 5 ao 14, muito utilizado em culto de jovens, em congresso de jovens, em estudos para jovens. Por quê? Porque eram jovens que eles utilizam ali de uma tática, eles utilizam de um não só uma tática, mas eles falam com aquele chefe dos eunucos, falando assim, ó, faz um teste. Se não der certo, nós voltamos a comer a comida do rei, né? Só para trazer uma contextualização, eles estavam ali naquela época de treinamento para poder servir ao imperador da Babilônia, e tinha vários meninos, né? Tanto aristocratas judeus como aristocratas de outros países, de outras nações, e assim, eles estavam sendo treinados no ensinamento, no estudo e também a alimentação. E só que a alimentação fora daquela alimentação que era considerada sagrada por Deus. Então, Daniel, sabendo disso, ele fala assim: vamos fazer o seguinte, deixa nós comermos aqui legumes e verduras. Aí o eunuco fala: mas tá doido? Se daí dá ruim. Não, se der ruim, me dá um tempo, me dá um tempo, mais uma semana. Se der errado, aí nós voltamos a comer aí o que vocês têm para nos oferecer. E no moral da história, no Daniel, no final do capítulo, mostra que eles estavam melhores em saúde do que aqueles que estavam comendo o manjar do rei, né? Ele não aceita comer o manjar do rei. Então, assim, é um texto aqui muito utilizado, né, para mostrar a integridade de Daniel, mostrar não só de Daniel, mas também de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Para poder mostrar que eles eram fiéis, apesar deles não precisarem, né? Vamos dizer assim, o famoso não precisar. Como assim não precisar, Kelvin? Porque eles não tinham que provar para a paz, eles não tinham que provar para o seu povo, eles não tinham que provar para ninguém que eles serviam a Deus. Eles serviam a Deus por servir a Deus, por necessidade de ser fiel. É muito importante deixar isso claro para os jovens, porque às vezes o jovem ele fala assim: mas meus pais estão longe, meus pais não estão na igreja, ou então, eu não tenho um familiar na igreja, eu não tô indo para a igreja, eu não tenho eu tô no trabalho, para que eu tenho que ser. As pessoas sabem que eu sigo a Deus, não precisa mostrar para eles que eu sirvo a Deus, não, você tem que mostrar com atitudes que você serve a Deus. É muito importante você mostrar isso para os seus jovens, os jovens mostrarem que eles são um exemplo para aqueles que andam ao redor deles, tá? Os objetivos da lição: o primeiro é entender o panorama geral do livro, o segundo é compreender o contexto histórico na vida do profeta, e o terceiro é refletir a respeito da chegada dos judeus hebreus na Babilônia. A introdução ela diz assim: neste trimestre teremos o privilégio de nos aprofundar nos estudos do livro de Daniel, considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, em virtude das revelações e visões escatológicas que o Senhor deu ao profeta. Daniel é um livro histórico e profético. Ele abrange o período no qual os israelitas estiveram exilados na Babilônia, destacando as experiências marcantes e desafiadoras de Daniel e seus amigos em terra estrangeira. Ao percorrermos os seus 12 capítulos, seremos conduzidos a uma compreensão mais profunda da relevância e urgência da mensagem de Daniel para os nossos dias. Daniel é um exemplo inspirador para os cristãos em geral e aos jovens em particular. Seu testemunho de vida nos encoraja a enfrentar as adversidades e a cultura secularizada, pluralizada e neopagã, que predomina na sociedade ocidental contemporânea. É um modelo de líder levantado por Deus numa cultura hostil. Na primeira lição, teremos uma visão panorâmica desse livro e do seu contexto e o início da vida dos jovens hebreus no cativeiro babilônio. Não iremos aprofundar hoje, né? Então vou tentar ser bem
rápido, só passar os tópicos rapidinho aqui com comentários bem rápidos, por quê? Porque o livro de Daniel, a primeira lição, ela é um contexto inicial, ela é uma introdução à revista, né? O que nós iremos falar durante esses 3 meses. Então, assim, não iremos aprofundar em temas, não iremos falar das histórias, não iremos dar um contexto. Vamos falar um panorama geral do livro, tá? Então já vamos para o primeiro tópico, que diz o livro de Daniel. E aí, então, nesse primeiro tópico, nós iremos abordar a mensagem, o panorama, a autoria, tudo aquilo referente ao contexto do livro de Daniel. O primeiro tópico é panorama geral. Nós temos aí 4 destaques que eu separei deste subtópico, que o primeiro é: o livro de Daniel percorre um período desde a primeira invasão babilônia até a queda da Babilônia para os persas. O livro narra a história de Daniel e de seus amigos, destacando desafios culturais, políticos, morais e espirituais que eles sofreram em terra estrangeira. Também narra a fidelidade de Daniel a Deus desde sua juventude até sua velhice. O livro também mostra eventos escatológicos através de sonhos e visões que que Deus deu ao profeta. Por isso é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Aqui, o livro de Daniel, ele é um livro muito legal de estudar, porque ele é muito abrangente, ele é cheio de informações, ele começa ali com conceito histórico, conceitos proféticos, simbologias. Acredito que em 13 lições não sejam suficiente para estudar todo o livro de Daniel na sua essência, mas ele é muito legal. Dá pra gente trazer um bom resumo aqui, o comentarista da revista deve ter feito bons resumos nessas 13 lições, mas o que é legal nós entendermos é que, assim, até o capítulo 6 de Daniel, você tem um contexto histórico, que vai desde a queda do povo judeu para a Babilônia, né? Os babilônios, eles derrotam ali os judeus, eles sitiam, levam ali em três ondas de ataques os judeus para a Babilônia, até a Pérsia, né? Até aí você tem todo esse tempo de uns 60, 70 anos ali, o livro de Daniel, né? Que você vai ter aí o final do contexto histórico de Daniel, falando do povo persa, onde ele já tem o rei Dario já no domínio ali, porque a Babilônia já havia sido destruído, né, derrotado. Então, assim, você tem, dentro desse contexto histórico, você tem a história de 4 amigos, né, de 4 jovens muito temente a Deus. Você vai ter isso no capítulo 1 de Daniel. Você tem aí também falando da fidelidade de Daniel, que Daniel foi fiel tanto na sua juventude quanto na sua velhice. No livro de Daniel, você vai ver que tem um hiato de muitos anos que não se fala, né, da história de Daniel, porque você tem alguns... No conceito histórico, é falado muito dos momentos cruciais na vida de Daniel, que tem Daniel, ele jovem, onde ele tem que tomar uma decisão, e tem o Daniel velho, que já é um Daniel que já passou por muitas coisas, e aí também ele precisa tomar uma outra decisão onde a sua fé é provada, né? Então, o livro de Daniel, ele tem essa questão de mostrar a fidelidade de Deus em um momento de prova, em um local, um ambiente hostil, um local em que você não tem controle sobre si, né? Que eu digo sobre si porque você não está num ambiente confortável, você não está em seu ambiente, né? Em seu habitat natural. Suponhamos que, assim, quem é jovem, né? Para jovem, então o jovem ele sabe, por exemplo, o Pokémon de fogo não vai poder lutar num habitat de água, porque é sua fraqueza. É mais ou menos isso. Bem longe da comparação, mas só para entender, Daniel não estava em seu habitat natural. Daniel estava na Babilônia, ele não estava em sua terra natal. A Babilônia não era a religião principal, não era o cristianismo, não era o judaísmo, né? Não era Deus, o Deus dos babilônios. Então, Daniel, apesar desse momento, desse local ali de dificuldade, Daniel, ele mostra fidelidade. Já vamos para o segundo subtópico, que é autoria e mensagem. É dominante a ideia entre os estudiosos de que o autor desse livro seja o próprio Daniel, conforme referências internas e referência de Jesus e ao profeta.
Os registros históricos mostram um período crucial e angustiante para o povo judeu. Eles estavam exilados longe da sua terra natal e cultura. O livro nos traz lições de que podemos ser fiéis a Deus, mesmo que as circunstâncias sejam totalmente contrárias. A autoria do livro de Daniel, ela é quase que unânime, né, de que foi o próprio Daniel. Você tem alguns fatos dentro do livro de Daniel onde ele fala na primeira pessoa. Eu estive lá, eu vi. E Jesus também, quando ele vai falar lá no final, lá em Mateus capítulo 24, ele fala conforme escrito por Daniel. Então você tem aí algo já bem definido de que o autor seja Daniel. Não tem o que discutir sobre isso, tá? Os registros históricos, como nós falamos lá no primeiro subtópico, ele vai pegar esse período em que os judeus estavam exilados na Babilônia, desde o exílio, né? Você vai ver que não fala de Daniel quando ele era um aristocrata judeu lá na sua terra, né? Já fala Daniel exilado, já fala Daniel já no seu momento de dificuldades. Lembrando que tanto Daniel quanto Ezequiel, né? Ezequiel e Daniel são os profetas do exílio. Então são dois profetas que estavam exilados na Babilônia. Você tem os profetas antes do exílio, os profetas do exílio e os profetas pós-exílio. Esse livro ele nos traz muitas lições de fidelidade. Vamos aprender durante todos esses 13 aulas. E o jovem que sair dessa revista, que não aprender o que é fidelidade ou dizer que não sabe o que é ser fiel a Deus, está mentindo, porque nós iremos aprender muito sobre isso. Vamos aí ao terceiro subtópico, estruturas e peculiaridades. Podemos dividir o livro de Daniel em duas partes. A primeira é entre o capítulo 1 ao 6, que traz os fatos históricos, e o capítulo 7 até o final dele, que são as profecias para o futuro. Daniel, apesar de ser considerado um profeta, nunca profetizou diretamente ao povo. Ele serviu como um conselheiro e intérprete de sonhos e visões para os reis e governantes da Babilônia. Outra característica do livro é sua escrita, nos capítulos 1 dos capítulos 1 e o 8 até o final, 1, 8, 9, 10, 11 e 12, ele é escrito em hebraico, e os capítulos 2 até o 7 é escrito em aramaico. Nós temos aí já separado, então, as duas partes, contexto histórico, contexto profético. Existe no livro lá A História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, ele traz uma história de Alexandre o Grande, que quando ele vai invadir ali o povo judeu, porque o povo judeu nega favores, né, para ele muito bravo, ele vai lá, e aí eu acho que eu contei essa história na última pré-aula, ou na lição 12, ou foi a lição 12 ou a lição 13, acho que foi na 12 que eu contei essa história, e aí Alexandre o Grande, ele chega lá, e aí o sacerdote já tinha tido uma visão de Deus, em que ele tinha que usar as vestes sacerdotais e que os sacerdotes também tinham que usar vestes de linho branco e tal. E aí quando Alexandre chega, ele já tinha tido um sonho exatamente daquela forma, onde ele via como se o Deus daquele povo tivesse vestido aquela roupa, né? Então ele adora ali, e aí eles até questionam, como assim, você está adorando ele, você não adora ninguém? Ele falou, não estou adorando ele, estou adorando o Deus que ele serve, representado nele. E aí, então, depois dessa história, o sacerdote leva Alexandre ali para Jerusalém, e aí ele mostra, então, o livro de Daniel. E no livro de Daniel tem a profecia de Alexandre. E aí Alexandre fica ali maravilhado com aquilo, porque era a certeza de que ele dominaria a terra. E aí você vai ver que existe essa profecia mesmo no livro de Daniel, porque é o contexto histórico. Aí alguns ali discutem que por realmente ser a autoria de Daniel pelo contexto da profecia, porque alguns não acreditam nas profecias, né? Algumas pessoas não acreditam que aquilo são profecias, porque no livro de Daniel, você não tem só a história de Alexandre, você tem sobre os Ptolomaicos, você tem sobre os Seleucidas, que eram ali as divisões que Alexandre, depois que Alexandre morre, você tem 4 generais de Alexandre que dominam aquelas terras que foram conquistadas por Alexandre, entre eles os Ptolomaicos, que foram ali, que ficaram entre os ali no povo egípcio, e os Seleucidas, que pegam a Ásia ali. Então você tem
essas histórias, essas particularidades do livro de Daniel, que são profecias futuras, e você tem também a questão da escrita, né? A escrita desse livro, que uma parte ele é escrito em hebraico e outra parte escrito em aramaico. Lembrando que o aramaico ele foi um dialeto que o povo judeu aprendeu na Babilônia. Por que eles aprenderam esse dialeto? Porque eles já estavam numa terra distante. O hebraico já não era mais uma língua falada pelo povo, né? Pelo baixo clero, né? Já não era mais utilizado o hebraico, porque eles eram acostumados a falar o aramaico. Eles aprenderam essa língua no exílio babilônico. E eles levam isso até o período de Jesus. Jesus, ele fala em aramaico, ele não fala em hebraico. Quando ele vai falar com os sábios da lei com 12 anos, aí ele fala em hebraico, porque o jovem precisava estudar o hebraico para poder falar a lei, para poder estudar a lei e ser um estudioso da lei. Aos 12 anos ele tinha que falar para os rabinos, ele fala em hebraico. E aí então e quando ele vai ali falar e mostra toda a sua sabedoria, eles não compreendem. Eles falam: nossa, como esse jovem é inteligente, além dele ele falar em hebraico muito bem, ele traz uma boa uma boa retórica, né, em hebraico, porque não era o idioma falado, né? O idioma falado no período de Jesus era o aramaico, e aqui o livro de Daniel ele é separado, em alguma parte em hebraico, em outra parte em aramaico. Vamos aí já para o segundo subtópico, compreendendo o contexto. O primeiro é o contexto histórico. O pano de fundo histórico dos primeiros capítulos do livro há um cenário de agitação e instabilidade decorrente à disputa pelo predomínio da região. Em 605, Nabucodonosor derrota o faraó Neco em Serquemes e se torna o imperador mundial. O exército babilônio domina e sitia Jerusalém no terceiro ano do reinado de Joaquim. Posteriormente, ocorrem mais duas invasões em 597 a.C., o maior delas em 586 a.C. Essa cidade é arrasada e o templo de Salomão é destruído. Você vai ter esse contexto histórico muito em Jeremias, em Lamentações, Jeremias, em Reis, né? Reis, o final de Segunda Reis, porque é o contexto ali, é o final do reinado, né? Você tem um período de reinado longo no povo de Israel, desde de Saul, né, Davi, Salomão e os filhos, né? E aí o povo do sul tem 19 reis e uma rainha. E então você tem aí esse período de instabilidade, né? Desde que Josias morre, ele morre, o último ali rei que foi bom. E aí você tem alguns que um é tirado e aí então é colocado Joaquim. Você tem uma instabilidade, questão de poucos meses, um reina poucos meses, né? Então você tem essa instabilidade até que os babilônios vêm, dominam o povo de Judá, de Jerusalém, domina Jerusalém, leva ali, como eu falei, em 3 levas. Você tem a primeira leva do povo, é a aristocracia, depois eles levam a classe trabalhadora, e aí tem a última leva, que nessa última leva sitia o templo, leva todos os utensílios, e você tem, e aí só fica o povo mais pobre mesmo em Jerusalém, né, em Judá, né, todo sitiado, só fica o povo mais pobre, eles não levam, um deles é Jeremias, né, Jeremias ele não é levado cativo. Então assim, esse é o contexto histórico da época. Nabucodonosor, ele é nas visões de Daniel, ele é o urso, né, ele é aquele que mostra poder, e ele sai do nada, né? Nabucodonosor ele sai do nada, né? A partir de seu pai Nabopolassar. E ele domina, né? Ele domina com grande força. Com grande força. E lembrando que naquela época o império que dominava eram os assírios. Então os assírios são dominados por Nabucodonosor. E a partir disso, então, a sua grande vitória é o Egito. Lembrando que o Egito ainda era uma grande potência naquela época. A partir disso, ele se torna um imperador mundial. E aí ele... Então, esse é o pano de fundo do livro de Daniel. Essas conquistas de Nabucodonosor, a deportação do povo de Israel para a Babilônia.
Vamos aí para o próximo aí, um rei ímpio. Joaquim sucedeu seu pai Josias aos 25 anos de idade, tornando-se o rei de Judá. Ele foi um rei ímpio e não andou nos caminhos do Senhor. Deus levanta Jeremias para alertá-lo a fugir da idolatria e buscar a Deus, pois a vinda do juízo estava próxima para o povo. Joaquim não somente ignora as palavras do profeta, como também queima os escritos da palavra de Deus. Joaquim, ele é um rei de Israel e Josias, lembrando, Josias foi o último rei bom lá, e então Joaquim sucede. Você tem no livro de reis, você vai ver alguns tramas políticas, um perde o mandato, um outro é morto rapidamente, e aí Josias assume. E Josias, ele é mau. Josias, ele é muito, ele enfrenta muito Jeremias ali querendo mostrar para ele que ele era um rei injusto, que ele estava errado, para ele voltar a Deus, porque Deus iria tomar conta disso. Deus iria trazer um juízo para aquele povo, e ele não aceita, né? Ele não aceita, ele ouve os profetas que queriam falar, não, vai ser só 2 anos, fica tranquilo, que isso não vai ser algo rápido, você não vai sofrer muito com esse juízo de Deus, né? Lembrando que nós temos muito hoje isso nos nossos dias, que as pessoas elas não ouvem a voz de Deus, né? As pessoas elas preferem ouvir profecias de coisas boas, não, que Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Preferem ouvir isso do que ouvir que o juízo de Deus está próximo. Irmãos, cuidado. Às vezes Deus ele está falando, Deus está alertando e nós não estamos ouvindo, tá? Joaquim ele ignora a palavra de Deus e então ele sofre as consequências disso, tá? Depois, mais pra frente, você vai ver no final de Reis falando de Evil-Merodach que foi ali, esteve ali na prisão junto com Joaquim, e aí ele lembra Joaquim e o liberta da prisão, mas ele foi um rei mau, fez coisas erradas e o juízo veio sobre ele. O terceiro subtópico é Deus castiga o seu povo. Israel havia dado as costas para Deus, não seguiu seus ensinamentos e estatutos. Ao permitir o cativeiro e a destruição de sua terra natal, Deus estava disciplinando o povo. Daniel foi enfático ao dizer que Deus permitiu que o templo e os utensílios fossem profanados por Nabucodonosor. Deus corrige aquele que ele ama, não por ser mal, mas por amar. Às vezes as pessoas elas têm muito esse conceito de que Deus é mal, Deus ele é mal, e Deus não é mal. Deus ele faz tudo por amor, assim como um pai ele ama o seu filho, e aí por amar seu filho para que seu filho aprenda alguma lição, traga uma lição, ele coloca de castigo, ele fala, vai ficar sem videogame, vai ficar sem ir pra rua, vai ficar sem ver seus amigos. E seu pai não é mau, seu pai não é ruim por fazer isso. Deus corrige porque ele ama, ele quer o melhor para os seus filhos, tá? Já vamos para o terceiro subtópico, o terceiro tópico, senão o tempo ele corre e tá correndo o tempo, né? Acho que já estamos aí com uns 30 minutos de gravação. A relevância dos livros de Daniel para os nossos dias. O primeiro subtópico, um livro para todas as épocas. O livro narra a trajetória de Daniel desde sua juventude até sua velhice, mostrando que é um exemplo para todos os momentos de nossas vidas. Daniel foi fiel a Deus, mesmo enfrentando inúmeros desafios políticos, culturais em toda a sua trajetória. O livro de Daniel, por ser a palavra de Deus, continua atual e atuante em nossas vidas, e a história de Daniel pode ser nossa história. Daniel, ele tem aí um período de, como nós falamos, desde os seus 12, 13, 14 anos de idade até os seus 80 anos de idade. Então você tem um período abrangente da história de Daniel, mostrando que ele foi fiel tanto na juventude quanto na sua velhice, trazendo para nós que não importa a nossa idade, não importa se você é jovem, não importa se você é velho, você precisa ser fiel a Deus. Daniel, ele teve inúmeros desafios. Assim, você tem um pano de fundo, um contexto histórico que nós falamos aqui sobre Daniel, e você vai ver que Daniel não tem somente não é fiel a Deus só por ser fiel a Deus. Ele é fiel a Deus em um conceito de dificuldades, um conceito de grandes provações, em que muitos desistiriam. Mas Daniel não, Daniel foi fiel a Deus.
Subtópico 2 aí, um mundo transtornado. O mundo, no período de Daniel, vivia uma constante instabilidade geopolítica. Ele viveu características que se repetem hoje. Segue algumas características que hoje nós podemos ver. Ó. Primeiro, um mundo frágil e cheio de incertezas. Segundo, um mundo com constantes transições de poder. O terceiro, um mundo com conflitos e violências. E o quarto, mundo hostil com valores judaicos, aos valores judaicos cristãos. Será que nós hoje não temos isso como verdade? Será que hoje nós não conseguimos ver isso na nossa realidade? Parece que nós estamos vendo o livro de Daniel e parece que é hoje. Hoje nós vivemos essas incertezas. Lembrando que a partir do momento que você segue a Cristo, você já não é deste mundo. Ou seja, nós estamos como se Daniel estivesse na Babilônia. Nós somos comparados a Daniel na Babilônia, porque nós estamos em um local que não é nosso, nós não somos deste mundo. Ou seja, se nós não somos deste mundo, a composição deste mundo, tudo que ele envolve ele, não é nosso. Assim como Daniel, quando estava lá na Babilônia, o conceito cultural, histórico, religioso, a língua deles, a política deles, não fazia parte de Daniel. Daniel se adaptou, não perdendo a sua essência. Você vai ver lá no final do livro de Daniel que Daniel orava 3 vezes ao dia e não se encontrou nada. Quando você vai ler o livro de Daniel e as pessoas elas tentam encontrar algo que pudesse ali derrubar Daniel, eles não encontram nada. É muito importante vocês entenderem isso, jovens, adultos, quem estiver assistindo essa pré-aula até aqui, que Daniel, ele fizeram um olhar para Daniel, eles olharam para Daniel, eles tentaram encontrar, vamos colocar aqui, desculpe a palavra, mas eles tentaram encontrar um podre de Daniel. Eles tentaram encontrar algo que denegrisse a imagem de Daniel, e eles não encontraram nada. Eles só encontraram que ele orava. Ele orava, e por ele orar, eles fizeram uma lei lá falando assim: aquele que orasse para outros deuses que não fosse o rei Dario seria colocado na cova dos leões. E aí então, aí eles sabiam que ele seria pego nisso porque ele era fiel a Deus e ele não estava ligando para aquela lei. Ele iria seguir a Deus e ele foi para a cova dos leões. Mas Daniel, ele teve esse mundo frágil, cheio de incertezas. Nós tivemos aí uma pandemia, temos guerras, disputas de poderes nos dias de hoje e que traz incerteza para o nosso dia a dia. Nós temos aí, conforme falamos, constantes transições de poderes. Nós temos, e hoje em dia nós temos essa questão da direita e da esquerda, né? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Uma hora tá direita, outra hora tá esquerda. E aí a direita ela tem viés conservadores, a esquerda tem viés ali progressistas. E aí então agora os progressistas estão no poder, agora os conservadores estão no poder. E aí você tem essas incertezas, essas inconstâncias. E nós como cristãos, independente se é progressista, independente se seja conservador no poder, temos que ser cristãos. Temos que seguir a Deus, tá? Vamos ao terceiro subtópico: devoção e testemunho público. A inspiração do livro de Daniel vai além da devoção pessoal. Daniel é um exemplo de fé e fidelidade. Ele enfrentou um mundo hostil, uma cultura diferente e até enfrentou leões, mas não perdeu sua fé. Ele é um exemplo de que podemos usar a sabedoria e conhecimento de Deus para testificar diversos lugares na sociedade. Você não tem desculpa para não seguir a Deus. Você não tem desculpa de viver a sua vida fiel a Deus. Por quê? Porque Daniel, ele teve todos os conceitos negativos. Daniel, ele teve todo o motivo para negar a existência de Deus, para ser infiel a Deus, e ele não negou a Deus. Daniel, ele não nega a Deus, ele segue firme ao seu Deus, ele segue fiel a Deus. Apesar das circunstâncias que ele vivia, apesar daquilo que ele enfrentava, ele seguia fiel. E eu não vou falando muito mais, porque, como eu falei, é um resumo.
Nós vamos falar muito mais sobre isso ao decorrer das próximas 12 lições, tá? Então já vamos para a conclusão. O livro de Daniel possui uma mensagem singular para a igreja na atualidade. A sua vida na Babilônia é um exemplo de coragem, fé e integridade diante das circunstâncias adversas. Ele nos ensina a confiar em Deus em todas as situações e buscar a sua vontade para a nossa vida. Irmãos, aproveitem esse trimestre. Aproveitem este período agora para poder estudar sobre o livro de Daniel. Vocês vão ver que é um livro sensacional, tá? Já quero agradecer a todos que ficaram aqui. Não esqueçam de curtir nossos vídeos, compartilhar, se inscreva em nossas redes sociais, deixa lá o seu comentário, o seu joinha, veja mais vídeos nossos, teremos pré-aulas aí, e esperamos aí trazer essas 13 lições para vocês. Deus abençoe a todos e tchau.